Oi, turma bonita, tudo bem? A aula de hoje será diferente. No final do vídeo eu explicarei sobre um documentário que eu deixo para vocês assistirem e uma atividade no Google Formulários, tá bom? Então, bora para a aula de hoje, que é sobre sociedade de consumo. Mas, para chegarmos à sociedade de consumo, nós temos que entender sobre qual regime econômico vivemos. Muitos de vocês já ouviram falar, já estudaram ou até mesmo estão estudando sobre o capitalismo, mas de fato o que é? Então, o capitalismo ele é um sistema econômico que visa o lucro e a acumulação de dinheiro, o chamado capital, e está baseado na propriedade privada dos meios de produção, podendo eles serem máquinas, terras, instalações industriais, por exemplo. E eles têm a função de gerar renda por meio do trabalho. Então, de um lado, no capitalismo, nós temos aqueles indivíduos que detêm os meios de produção, são chamados de burgueses ou capitalistas, e do outro lado estão aqueles que vivem da venda da sua mão de obra, da própria força de trabalho, trocando-a por salários. São denominados proletariados, ou os trabalhadores, né? No capitalismo, a comercialização dos produtos é realizada sob a perspectiva de livre mercado, com pouca ou nenhuma interferência do Estado. Nesse caso, as empresas vendem seu produto conforme as leis da oferta e da demanda, ou seja, conforme a quantidade de produtos que são produzidos e estão em estoque, e também de acordo com a procura dos consumidores pelos serviços e bens de consumo, pois acredita-se que com pouca ou nenhuma interferência do Estado, o mercado se regule sozinho, principalmente por meio dessas leis de ofertas de produtos, demanda por eles e pela livre concorrência entre os produtos. Deste modo, a sociedade capitalista se estrutura a partir do modo como os homens se organizam para produzir e consumir seus bens. O trabalhador ele vive do seu trabalho, que por sua vez é de produzir serviços e produtos a serem consumidos por ele mesmo no futuro ao receber a sua remuneração. Um dos símbolos do sucesso das economias capitalistas modernas é a abundância dos bens de consumo, produzidos incessantemente pelo sistema industrial. Vale ressaltar que o consumo está presente nas diversas esferas da vida social, econômica, cultural e política. Nesse processo, os serviços públicos, as relações sociais, a natureza, o tempo e o próprio corpo humano transformam-se em mercadorias. Segundo o dicionário online, a palavra, o termo consumo, significa o que se gasta, dispêndio, despesa, consumação, ou ainda quantidade que se utiliza, no caso de serviços como combustíveis, água, luz. Por sua vez, consumismo é o ato, efeito, fato ou prática de consumir, comprar em demasia, e consumo ilimitado de bens duráveis, especialmente artigos supérfluos. O simples consumo, então, ele é entendido como as aquisições racionais, controladas e seletivas, baseadas em fatores sociais e ambientais e no respeito pelas gerações futuras. Já o consumismo pode ser definido como ato de consumir produtos ou serviços, muitas vezes sem consciência. É claro, a gente deve pensar, nós estamos no século XXI e o início desse século ele está sendo marcado por profundas inovações que afetam nossas experiências de consumo, como o desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação, a biotecnologia, o comércio por meio da internet, o debate ambientalista, a globalização, entre outros. Ao mesmo tempo, novos tipos de protestos e reações ao consumismo estão ganhando força, exigindo uma nova postura do consumidor. Logo, a sociedade de consumo, ela produz carências e desejos, tanto os materiais quanto os simbólicos. Afinal, qual a utilidade daquele bem comprado? Necessidade ou exagero? Mas como não ter esse perfil consumista em uma sociedade que está fundamentada na produção e compra de produtos e serviços, através de um consumo consciente? Então eu coloquei aqui para vocês no slide, só para ter uma noção de algumas questões que a gente tem que ter em mente quando for comprar um produto, for consumir mesmo. Pensando no nosso bem, no bem do nosso bolso e por que não também no do próximo, do nosso planeta. Então a gente tem que ter em mente o que eu vou comprar. Já ouviram dizer que ao ir ao supermercado, o correto é a gente ter uma lista do que vai comprar, porque senão você acaba comprando coisas que estavam fora do planejado e pode também acontecer de você esquecer um item importante. Então a gente sempre tem que saber o que vai comprar. Então
Então a gente também tem que perguntar por que comprar aquele produto, qual a necessidade dele, como que eu vou utilizar. Pensar qual será a forma de pagamento. Eu vou pagar à vista, eu vou pagar no cartão, será parcelado, eu preciso comprar isso agora ou eu posso esperar um pouco mais para efetuar o pagamento. De quem comprar? Eu vou comprar de uma loja, eu vou comprar de um parente, eu vou comprar isso de uma grande ou até mesmo pequena empresa. E o mais importante, né, já que na nossa última aula nós falamos de logística reversa e sustentabilidade, então como que eu vou descartar? Seja esse produto que eu acabei de comprar, já pensando a longo prazo, quando esgotar a validade desse produto, como eu irei descartá-lo, ou até mesmo produtos anteriores, como um exemplo do celular. Quando você troca um celular, o que você faz com o seu celular antigo? Se ele parou de funcionar, como que você vai descartar ele corretamente? Então a gente tem que ter em mente essas perguntas, tanto para uma educação financeira, né, e também para evitar um consumo exacerbado, desnecessário. Bom, turma, a aula de hoje foi essa. Eu deixo para vocês, então, um link desse documentário que eu quero que vocês assistam. Ele está no YouTube, tem dublado e tem a versão legendada também. Os links estão no slide, que eu vou, inclusive, enviar para vocês. Então, o documentário se chama A História das Coisas. Nele é apresentada uma reflexão sobre o consumo, ou seja, a partir da extração da matéria-prima até a venda dos produtos, e como todo esse processo afeta o nosso meio ambiente, que foi inclusive tema da aula da semana passada. Então, por favor, assistam esse documentário para que possamos conversar na próxima aula. E por fim, né, eu também deixo para vocês o link do Google Formulários. Eu fiz 3 questões dissertativas sobre o documentário para que respondam e me enviem. Não se preocupe, eu não coloquei prazo para fechar o formulário, tá? Mas é essencial que vocês respondam, tá bem? Então, turma, é isso. Obrigada a todos pela atenção. Tenham uma ótima semana e até a próxima aula. Não esqueçam de assinar o canal da Biase no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o like para dar aquela visibilidade no canal, tá bom? Valeu, até mais!